existe um fenômeno silencioso acontecendo bem diante dos seus olhos. Você já viu? Talvez esteja vivendo isso agora. É a fase do "agora eu estou pronta". Ela não chega com aviso, não bate a porta, não pede permissão. Ela simplesmente acontece. De repente, aquela mulher que passou anos dizendo que não queria nada sério, que estava focada nela mesma, na carreira, nas viagens, nas experiências, acorda um dia diferente. Ela tem 34, 36, 38 anos. Já viveu intensamente. Já amou sem compromisso. Já descartou homens bons porque faltava química. E então, como se alguém tivesse apertado um botão invisível, ela se torna a mulher mais tradicional do mundo. Agora ela quer família, estabilidade, casa, cachorro, rotina. Agora ela está pronta. Ou pelo menos é isso que ela diz. Mas aqui está a verdade desconfortável que quase ninguém quer falar em voz alta. Estar pronta não é o mesmo que estar transformada. Estar pronta não significa que ela se tornou a mulher capaz de sustentar esse papel emocionalmente, psicologicamente e biologicamente. E mais importante ainda, não significa que ela escolheu você por desejo genuíno. A pergunta que todo homem nessa situação precisa ter coragem de fazer é simples, mas brutal. Ela está me escolhendo por quem eu sou ou porque o tempo dela acabou? Vamos ser honestos sobre algo que tentam maquiar o tempo todo. A biologia não negocia com ideologia. Você pode ignorar, pode fingir que não existe, pode chamar de preconceito, mas a natureza não se importa com discursos sociais. Existe um dia específico que marca essa virada para muitas mulheres. É o dia da consulta médica, um exame de rotina. Até então, tudo era leve, despreocupado. De repente, o tom muda. O médico começa a falar diferente. Pergunta se ela pensa em filhos, se usa proteção, se já considerou congelar óvulos. Surgem termos frios, clínicos, quase cruéis. Gravidez de risco, declínio da fertilidade, queda abrupta. Não é gradual, é um choque, um tapa na cara. Durante anos, ela acreditou que o tempo era infinito, que dava para decidir depois. E, de repente, surge um relógio enorme fazendo tic-tac numa sala silenciosa. Isso não gera romance, gera pânico. Um pânico biológico, não emocional. Não é sobre amor, é sobre sobrevivência. A urgência que aparece depois dos 35 raramente é fruto de uma iluminação espiritual. É a percepção clara de que a janela está se fechando. Nesse momento, ela não está mais buscando uma alma gêmea. Ela está buscando um parceiro funcional, antes que o jogo acabe. Um colega de equipe. E enquanto esse relógio corre, outra coisa muda silenciosamente. O mercado de relacionamentos. Quando ela tinha 22, 25, 28 anos, a atenção era constante. Era como o ar, sempre presente. Ela podia se dar ao luxo de ser exigente, indiferente, até cruel. Podia ignorar um cara decente porque não sentiu borboletas. Os homens competiam por ela. Mas entra num aplicativo ou num bar aos 37 e o silêncio é ensurdecedor. Os homens que antes disputavam sua atenção, especialmente os homens de alto valor, estáveis, focados, simplesmente não estão mais olhando. Eles estão olhando para mulheres mais jovens, não por maldade, não por ódio, mas por lógica. Eles têm recursos e querem formar família com menos risco biológico e menos bagagem emocional. As opções não acabam com um estrondo, elas evaporam, lentamente. E nesse vazio, aqueles homens que antes eram chamados de sem graça, certinhos, entediantes, começam a parecer extremamente atraentes. Mas a pergunta permanece: o gosto dela realmente mudou ou as opções dela acabaram? Se o homem comum virou o homem ideal, é porque ela amadureceu ou porque ele é o último disponível? Existe ainda um custo psicológico profundo que quase ninguém quer discutir. O efeito de anos de sexo casual e relacionamentos descartáveis no cérebro e no vínculo emocional. Isso não é julgamento moral, é neuroquímica, é condicionamento. Quando alguém passa uma década formando laços rápidos e rompendo esses laços repetidas vezes, o cérebro aprende que conexão é temporária. O apego se torna superficial. A novidade vira vício. Com o tempo, surge uma espécie de dormência emocional. Nada mais impressiona de verdade.
Cada novo homem é comparado a fragmentos do passado. Um tem a estabilidade de um, mas não a excitação do outro. Outro é gentil, mas não tem a intensidade daquele ex. Ela começa a viver presa numa colagem de memórias, sempre comparando, sempre insatisfeita. Quando finalmente aceita um compromisso aos 38, muitas vezes não é paixão, é estratégia, é lógica, é checklist. Ele é bom, ele é estável, ele serve, ele será um bom pai. Mas o desejo cru, espontâneo, aquele desejo que ela dava livremente aos homens que não ofereciam nada, esse desejo geralmente já não existe mais. E isso cria ressentimento, um ressentimento silencioso, berigoso. Ela se ressente porque ele não é o homem dos sonhos, apenas a solução do cronograma. E ele sente isso. Ele sente que não é desejado, apenas necessário. Ele paga o preço mais alto, compromisso, recursos, proteção, e recebe uma versão cansada, emocionalmente esgotada. Existe uma diferença abissal entre compromisso precoce e urgência tardia. Quando uma mulher se compromete jovem, geralmente é porque ela não consegue imaginar a vida sem aquele homem. Quando isso acontece depois de uma década de caos, é porque ela precisa de um porto seguro, uma pista de pousada. Na cabeça dela, isso parece estratégia. Na prática, é medo. E o medo sempre vesa no comportamento. Surge a feminilidade performativa. Ela passa a cozinhar do nada, falar de valores tradicionais, romantizar uma vida que antes desprezava. E, curiosamente, fica extremamente defensiva sobre o passado. Diz que não importa. Diz que questionar é insegurança. Mas importa. Importa porque ela está oferecendo a você uma versão diferente daquela que entregou ao mundo quando tinha o melhor de si. Mudança real existe, mas é rara. Ela exige responsabilidade radical. Uma mulher que realmente mudou não pressiona um homem por cronograma, não esconde o passado, não tenta acelerar confiança. Ela entende que precisa conquistar um homem bom, porque passou anos sendo irresponsável com o próprio coração. A maioria, porém, apenas se reposiciona, troca o discurso, reembala a marca. Homem, escute com atenção, confie na sua intuição. Se você sente que está sendo entrevistado para uma vaga, você está. Se tudo parece apressado, se filhos surgem muito cedo na conversa, isso não é amor, é corrida contra o tempo. Não deixe sua solidão ou seu instinto de provedor te cegarem. Você merece ser escolha, não solução. Merece ser desejado, não utilizado. Você merece uma mulher cujo olhar muda quando você entra no ambiente, não alguém que vê em você um plano de aposentadoria. E se você é mulher e isso te incomodou, talvez seja porque tocou numa verdade que você evita. Você não está pronta agora porque evoluiu espiritualmente. Você está pronta porque está com medo. E admitir isso é o primeiro passo para construir algo real. Qualquer coisa construída sobre uma mentira vira prisão para dois. Se isso fez sentido para você, se você já viveu isso, se reconheceu esses padrões, deixe um comentário, conte sua história. Curta, compartilhe, se inscreva. Porque falar a verdade incomoda, mas o silêncio destrói. Conforto é luxo, verdade é necessidade. E se você quer mais verdades que quase ninguém tem coragem de dizer, você sabe o que fazer.